Oi pessoal, eu sou a Prof. Victoria e nesse vídeo, em um formato um pouquinho diferente daquilo que vinha sendo feito, eu quero falar com quem é professor, mãe ou pai de criança que tem TDAH e está passando pelo processo de alfabetização. Mas antes, eu queria pedir para que se tu puder contribuir para que esse vídeo chegue até mais pessoas, deixa o teu like e se inscreve no canal. Bom, muito provavelmente essa criança que está passando pelo processo de alfabetização e que tem TDAH está enfrentando algumas dificuldades. E isso tem deixado muito provavelmente você que é mãe, que é pai, que é professor ou professora apreensivo e com medo de que essa criança não consiga se alfabetizar. E antes de iniciar, pessoal, eu queria dizer que esse vídeo ele tem um caráter informativo e educativo. Então, as dicas que eu vou dar aqui, que são muito boas, são práticas e são dicas simples, elas não vão substituir de maneira nenhuma o tratamento médico de quem tem TDAH e nem substituir as terapias que são necessárias, ok? Bom, mas antes da gente pensar nessas ações e nessas mudanças de comportamento que podem ajudar toda a criança com TDAH e, na verdade, beneficia toda a criança, aquela que tem e aquela que não tem TDAH, a gente vai entender um pouquinho mais sobre esse universo do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Bom, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade é uma condição do neurodesenvolvimento, é um transtorno do neurodesenvolvimento em que a criança apresenta certos comportamentos exacerbados de falta de atenção e ou hiperatividade e impulsividade. E aí é importante a gente destacar que existem tipos de TDAH, tá, pessoal? São 3 tipos predominantes. O predominantemente desatento, que é mais comum em meninas, então é aquela criança mais quietinha, mas que tá sempre no mundo da lua, que tem muita dificuldade de se concentrar para fazer uma tarefa, na hora de estudar ou na hora da aula, dá aquela sensação ou que tá no mundo da lua e não presta atenção em nada, ou que presta atenção em tudo, menos naquilo que ela precisa naquele momento, tá? O segundo tipo, predominantemente hiperativo, é mais comum em meninos. A criança geralmente ela é mais agitada, ela possui dificuldades de ficar sentada, então ela tá sempre balançando uma perna, ela tá sempre balançando um braço, ela tem pouca paciência, é impulsiva, ela tem algumas dificuldades com o filtro social, então ela não espera a sua vez de falar, ela não espera alguém terminar de dar uma explicação, ela tá sempre se atravessando, né? Então isso é importante que a gente tenha noção de que isso não é uma falta de educação, é uma dificuldade dessa criança que tem esse TDAH predominantemente hiperativo, tá? E a gente tem o combinado. O combinado, ele, como o próprio nome diz, combina sintomas de desatenção com sintomas de hiperatividade ou impulsividade. E qual é o tipo de TDAH que gera mais prejuízo na aprendizagem escolar? O predominantemente desatento ou o combinado, que tem o fator da desatenção também. Por quê? Porque quando a gente fala de aprendizagem, pessoal, a gente tem que pensar que existem muitas habilidades que se juntam para formar uma cadeia para que uma aprendizagem nova consiga se formar. E quando a gente fala de alfabetização, o que é mais afetado em função do TDAH? A falta de atenção e a consequência da falta de atenção de memorizar as coisas. Então, no momento em que uma criança com TDAH, pela sua falta de atenção, ela não consegue memorizar na mesma velocidade e na mesma facilidade dos colegas, por exemplo, a relação entre as letras e os sons. E isso é um trabalho de memorização que se faz aos poucos, que se faz com muita persistência, e as crianças com TDAH têm dificuldade porque elas têm dificuldade de prestar atenção, então elas vão ter dificuldade de lembrar daquilo, porque elas não depositam a atenção necessária na hora que está sendo ensinado, tá? Então, essa é uma das grandes dificuldades de quem tem TDAH, tá? A criança não consegue, a sensação que a gente tem é que a criança não consegue reter novas informações. E isso gera uma dificuldade, porque ela não vai se lembrar do som do B,
do som do B com um A, enfim, aí ela não vai conseguir formar sílabas, ela não vai conseguir formar as palavras, tá bom? Uma outra coisa que afeta muito a questão da aprendizagem de forma geral. Essas crianças, elas apresentam uma falta de motivação muito grande e elas se entediam com atividades extensas e com atividades mais monótonas. Eu tô querendo dizer aqui que a gente vai ter que pensar sempre em levar um jogo, em levar uma atividade que chame a atenção, algo mirabolante. Não, as crianças, elas também precisam aprender que elas precisam fazer coisas monótonas, coisas extensas. Mas até que ela chegue nesse entendimento, existem algumas coisas que a gente pode fazer, né? Algumas pequenas adaptações que a gente pode fazer para facilitar a aprendizagem dessa criança e aos poucos ir desenvolvendo também nela essa noção da importância de fazer coisas que nem sempre nos chamam tanta atenção, tá? E uma outra coisa que afeta essas crianças que têm TDAH é a questão da baixa autoestima e da falta de autoconfiança. Porque essas crianças, elas percebem que elas não estão conseguindo aprender. E isso gera inúmeros problemas, gera problema de ansiedade, gera uma repulsa, pode gerar uma repulsa por atividades escolares, aí a criança não vai querer escola, a criança não vai querer fazer trabalhos, não vai querer estudar, não vai querer se envolver em leitura e escrita, né? Porque tudo isso traz à tona para ela a questão de que ela acredita que ela não tem capacidade de aprender assim como os outros, tá? Então, pessoal, como eu falei, esse vídeo, ele é, né, para dar dicas de como melhorar essas coisas que são esses sintomas que atrapalham a aprendizagem da criança. E como eu também já falei, o bacana é que essas coisas elas podem ser aplicadas com todas as crianças, na verdade. Todas as crianças se beneficiam. Então aqui, ó, separei algumas dicas. A primeira dica, rotina. Toda criança precisa de rotina. A criança que tem TDAH precisa ainda mais. E isso vale para casa e também vale para a sala de aula. A criança que tem TDAH, ela precisa de uma rotina e de uma previsibilidade para que ela consiga cumprir com todas as suas atividades, tá? Então, pessoal, não existe, e aí falando de aprendizagem, não vai existir aprendizagem sem esforço e sem estudo. O que eu tô querendo dizer? A criança precisa ter o hábito de estudar em casa. E isso é importante que dentro das possibilidades da família se consiga um horário que seja sempre o mesmo para que a criança consiga estudar. E aí, quando eu falo em estudar, não precisam ser horas de estudo, mas se a gente for pensar em fazer o tema, já é um estudo. A escola não manda tema, a professora não manda tema todos os dias. Procura conversar com a professora. Pede para mandar atividades de reforço. Isso é muito importante. E aí, dica para as profs, na sala de aula, façam uma rotina com os alunos. Às vezes, assim, é no cantinho do quadro, escrever rotina e escrever os passos que vão ser feitos naquela manhã ou naquela tarde, tá? Isso vai gerar um ambiente de previsibilidade e vai diminuir a ansiedade de todas as crianças. E da criança que tem TDAH também, tá? Quando a gente fala de aprendizagem, de rotina de sala de aula, a questão da previsibilidade ajuda muito, porque dá uma diminuída na ansiedade das crianças, elas ficam muito mais tranquilas e a nossa rotina, as nossas atividades que a gente precisa dar conta, elas rendem muito mais, porque as crianças sabem exatamente o que vai acontecer depois daquela atividade que elas estão fazendo, tá? Segunda dica, pessoal, o ambiente e o material de estudo. Por que o ambiente e o material de estudo são importantes? Importantes fatores aí para quem tem TDAH, tá? Bom, primeira coisa, sala de aula. É importante que a criança com TDAH sente na frente, mas se engana, e aí eu falo por experiência própria, se engana quem acha que essa criança tem que sentar na frente da mesa da professora.
Às vezes a gente acha que a parte da frente ali, em frente à mesa da professora, é o melhor lugar porque a professora vai conseguir dar uma atenção diferenciada. Só que tem 2 problemas. A mesa da professora geralmente é cheia de materiais. Isso são fatores distratores para quem tem TDAH. Então vai fazer com que aquela criança, principalmente aquela criança predominantemente desatenta, preste atenção nas canetas da professora, no estojo, nas atividades que estão dispostas ali em cima, no caderno da professora. E outra coisa, na mesa da professora, geralmente, a todo momento vai ter um outro aluno que vai tirar dúvida, que vai contar uma história, que vai conversar com a professora. E a criança com TDAH vai prestar atenção na atividade que ela tem que fazer ou na conversa da professora com outro aluno? Ela vai prestar atenção na conversa da professora com outro aluno. Então, ela tem que sentar na frente, mas não na frente da professora. Ela tem que sentar na frente no ambiente que ela consiga se concentrar, que ela consiga enxergar o quadro e que ela tenha o mínimo de distratores possíveis. Então, no momento da atividade, vale também colocar aquele colega que aquela criança gosta de conversar um pouquinho mais distante, e aí depois no momento em que já é um momento mais livre, em que eles podem conversar, não tem problema, retorna com essa criança para perto, tá? São estratégias simples, mas que valem a pena e a criança sente a diferença, tá? Em casa, quais são as dicas em casa? Procura um ambiente calmo e tranquilo para essa criança estudar, para essa criança fazer os temas, para essa criança fazer os trabalhos. Se a gente for pensar no quarto da criança, o quarto da criança geralmente tem muito distrator, tem brinquedo, tem videogame, tem televisão. E aí, como é que a gente faz? A minha dica é: prepara uma mesa de estudos virada para uma parede lisa, né? Então, procura uma parede lisa, uma parede branca de preferência, vira a mesa para a parede, né? A cadeira virada para a parede, para que essa criança consiga focar o olhar dela na atividade. Pode até parecer um pouco grotesco, um pouco grosseiro colocar a criança virada para a parede, mas são estratégias que ajudam na concentração. E é naquele momento da atividade. Outra coisa, a mesa com canetinha, com lápis de cor, cheio de material, é tudo elemento distrator para a criança. Qual é a minha dica? Deixa somente o material necessário para ela fazer a atividade, lápis, borracha, atividade, se ela tiver que pintar, coloca o lápis de cor. E se a criança gosta de estudar, de pintar, de desenhar, depois que terminar o tema, aí se coloca os outros elementos que ela está acostumada. Mas no momento do tema, no momento do trabalho, do estudo, procura deixar o ambiente o mais limpo possível. E aí a gente está falando dessa limpeza dessa mesa e também da questão auditiva, né? Então, um ambiente calmo, um ambiente sem barulho, em que não vai ter gente passando, em que não vai ter gente abrindo a porta para falar, né? A criança, ela precisa de concentração, certo? Os materiais escolares, tá? Os materiais escolares, eles são geralmente cheios de desenho, de figuras, de adesivos. Para a criança com TDAH, o melhor de todos é o material mais simples possível. Geralmente aqueles cadernos que a gente tem, universitários grandes, que é uma capa lisa, dura, são os melhores, porque as folhas também são mais simples. E aí vale também conversar com o seu filho e ver o que ele gosta, se dá para fazer um combinado de que o material da aula seja assim mais simples, mas que ele tenha um caderno de desenho, né, que ele possa trabalhar livremente ali, desenhar, fazer as coisas que ele gosta, com mais elaborado, né? Tudo é conversável. A gente sabe que as crianças, elas gostam de ter os materiais, né, com vários elementos, com desenhos, enfim, mas vale essa conversa. Ajuda muito na aprendizagem. Quanto menos elemento distrator,
melhor, tá bom? Terceira dica, pessoal, fortalecer a autoestima. Eu disse que as crianças com TDAH têm uma autoestima muito baixa e elas se consideram muitas vezes incapazes de conseguir aprender e fazer aquilo que os outros colegas fazem. Isso é uma coisa muito simples de fazer, mas a gente tem que tomar muito cuidado na nossa postura e nas nossas palavras. Então procurem sempre elogiar aquilo que a criança faz de bom quando a criança acerta e promover palavras de incentivo e de ajuda quando a criança não consegue. Não adianta ficar dizendo que a criança é burra, que a criança não consegue, e isso a gente tem que cuidar também, aí vale para os pais, tá? Quando a gente está falando com um outro adulto e às vezes a gente acha que a criança não está ouvindo, e aí a gente acaba dizendo, o fulaninho não consegue aprender a ler. Ela vai internalizar aquilo ali e essa fala é um reforçador, tá? Então vamos tomar cuidado com aquilo que a gente fala para a criança e com aquilo que a gente fala na frente da criança. Vamos utilizar os reforços positivos de elogiar e de oferecer ajuda para que a criança consiga superar as suas dificuldades. E isso vale para pais e mães e para professor e professora também. Muitas vezes a gente acaba comentando que um colega ainda não consegue, né? Que o aluno não consegue e eles escutam e eles internalizam essas coisas. E uma dica extra, né, muito boa para pais e professores sabe aquela folha típica de atividade de alfabetização em que a gente, por exemplo, tem muitas palavras para escrever, muitas palavras para preencher ou para ler? Isso geralmente causa uma coisa desestimulante para a criança com TDAH, e ela faz a primeira, ela faz a segunda, daqui a pouco ela se perde ali nos seus materiais, nos seus pensamentos e acaba não fazendo. O que eu faço que dá muito certo? Por exemplo, se são palavras para escrever, né? Aí tem o desenho e tem o espaço para a criança escrever. E aí são vários. Eu recorto e eu entrego uma por uma para a criança fazer. Então agora tu vais escrever essa palavra, eu entrego o pedacinho da folha recortado e ela escreve. Quando ela terminar, ela vai me devolver e eu vou dar uma nova. É uma dica super simples e que funciona muito. Ajuda a criança a não se perder naquele monte de informação da folha, porque assim como os materiais escolares, por exemplo, podem ser distratores, uma folha cheia de informação também certo? Então isso é uma dica bem interessante que eu faço, já fiz com alunos com TDAH e dá muito certo, tá? Gostou do vídeo? Não esquece de se inscrever no canal, assim como eu falei lá no início, dá o teu like e mandar esse vídeo para quem tu acha que vai fazer um bom proveito, quem tem um filho com TDAH, quem é professor, quem está se formando aí em pedagogia e está meio perdido, está com medo de enfrentar a sala de aula, certo? Muito obrigada para quem ficou até aqui e até o próximo vídeo.